seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, falando em empregabilidade, hoje a gente vai falar sobre transição de carreira e mentalidade vencedora. Sim, a gente precisa trabalhar o nosso mindset, né, como dizem aí, mas hoje eu vou trazer um conteúdo muito especial, onde você vai entender o que é essa tal de mentalidade que a gente precisa trabalhar. E para isso eu trago Gabriela Reis. A Gabriela tá aqui, veio direto, importada de BH, e a Gabriela é consultora de carreira e mentora de profissionais de RH. Então, consultora de recursos humanos também, e ela vai se apresentar melhor. Então, gratidão, Gabriela, por você estar aqui. Estou muito honrada com a sua presença, muito feliz em ter você aqui. Que bom que você conseguiu vir para Curitiba, né? Conhecer um pouquinho da nossa terra aqui. E estou muito honrada em ter você. E já queria te perguntar, que você falasse como que você começou a sua carreira aí na área de RH, que você contasse um pouquinho da sua jornada. Eu que agradeço pelo convite. A honra é toda minha, né, de estar aqui com você. Você que é uma baita referência, né, não só para mim, mas para todos nós, profissionais de RH. E estou muito feliz mesmo de estar aqui com você e conhecer Curitiba também, né, que eu não conhecia ainda. A minha carreira no RH ela começou muito por acaso, assim. Até porque eu acho que é muito difícil alguém sonhar em trabalhar com RH igual a gente vê pessoas sonhando em serem médicos, advogados, né? Eu acho que RH é mais uma carreira que vai acontecendo à medida que a gente vai conhecendo ali a jornada. Comigo não foi diferente. Eu comecei a trabalhar com 18 anos como recepcionista em uma empresa de telemarketing. Naquela época, eu não tinha ideia de para onde que ia seguir a minha carreira. Eu fazia publicidade e propaganda, tinha acabado de me matricular, porque eu tinha visto uma matéria no Fantástico que dizia que publicitários trabalhavam de chinelo e faziam churrasco aos finais de semana. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Eu não sei o que publicitário faz, eu não sei, mas é isso que eu quero. Então, eu não tinha ideia nenhuma de carreira, não tinha pensamento nenhum sobre quais cargos eu teria, quais profissões eu teria. Mas eu tinha uma coisa muito clara para mim desde sempre, desde o começo. Eu sabia que independente do cargo que eu tivesse, eu só teria sucesso se eu fosse vista, se eu fosse lembrada, se eu me tornasse uma referência. Então, antes de buscar ter um cargo importante, eu busquei ser uma pessoa importante, independente do cargo que eu ocupasse. E para que eu pudesse ser vista, para que eu pudesse ser lembrada, eu sabia que eu precisava fazer mais do que era esperado de mim. Como recepcionista, eu fazia atendimento telefônico e recebia as pessoas, né? E se eu fizesse isso muito bem, não era o suficiente para eu ser lembrada. Era o que era esperado de mim, né? Então, fazer bem aquilo que eu fui contratada para fazer não era mais do que a minha obrigação. Então, desde sempre eu sabia que fazer o que era esperado de mim não seria suficiente para eu conseguir ser vista, para eu conseguir ser uma pessoa importante, uma pessoa relevante por onde eu passasse. E como eu não tinha formação, eu não tinha experiência e eu não tinha quem indica, não tinha networking, eu precisei desenvolver uma nova habilidade, que foi a cara de pauzice. Adorei. A gente precisa ser um pouco cara de pau pra gente conseguir as coisas que a gente quer. E o dicionário ele traz uma definição um pouco negativa de cara de pau, né? Mas eu trago essa reflexão de ser cara de pau como uma pessoa que faz mais do que é esperado dela, uma pessoa proativa, uma pessoa que cria oportunidades, que pede. A gente não pode ter vergonha de pedir, né, de perguntar. Mais portas se abrem quando a gente toca mais a campainha, né? Então, às vezes, não basta você ficar esperando a porta se abrir. Às vezes, a gente tem que ir lá, bater. Às vezes, a gente tem que tentar entrar pela janela. Sim. Então, eu desenvolvi isso, né, muito, muito cedo, porque eu sabia que só fazer o que era esperado de mim não seria suficiente. E como eu precisava fazer mais, eu sabia que o segredo para eu entregar mais era fazer mais do que era esperado de mim. Eu comecei a olhar ao meu redor. E eu vi uma gestora, como eu era recepcionista, eu ficava no centro e eu via os gestores todos se movimentando.
A maioria deles eram bem tranquilos, mas tinha uma em específico que ela quase não fazia horário de almoço. Ela estava sempre correndo para lá e para cá. E eu pensei, a chance dessa gestora me passar alguma coisa é muito maior do que esses que estão mais tranquilos. Eu vou colar nela. Coincidentemente, ela era de RH. Nossa! Não Sim. foi premeditado. Mas isso foi uma coincidência em todas as empresas por onde eu passei. O gestor com essa característica era o de RH. E aí eu fui nela e me posicionei, me mostrei ali à disposição para fazer o que ela quisesse me passar. Mostrei que eu estava disposta, eu não tinha experiência, mas eu estava disposta a aprender, eu estava disposta a ajudar. E ela me passou as coisas mais chatas que ela tinha para fazer. Mas eu peguei aquilo com um gás e com uma vontade, sabe? Coisas bem operacionais mesmo, mas eu fiz com muito gás, eu fiz com muita vontade. Mostrei que eu fiz, entreguei bem feito, fiz um pouco mais do que era esperado e coloquei isso no meu currículo. Então, quando eu fui mudando de empresa, eu fui tendo experiências que não estavam na minha carteira. Olha que legal. E muita gente pensa nisso, né? Assim, eu não está na minha carteira, eu não tenho experiência. Não é assim que funciona, né? A gente pode sim fazer, e eu acho até que deve fazer, além do que está escrito ali na sua carteira de trabalho. Porque as experiências, elas são vividas, elas não são escritas ali, né? Não é que está escrito na sua carteira que define a experiência que você tem. Então, eu coloquei essas experiências no meu currículo e fui mudando de empresa. Essas experiências foram vindo comigo, né? E eu valorizava essas experiências muito. Mesmo que eu tivesse feito uma única vez, aquilo era muito valorizado no meu currículo e nas entrevistas, né? Eu falava muito sobre essas experiências. E como eu fazia além do que era esperado, além do que eu tinha sido contratada, eu acabava passando nas entrevistas e fui mudando, né, de empresa. E isso eu fui fazendo em todas as empresas por onde eu passei. Até eu chegar em uma indústria farmacêutica, seguindo essa mesma estratégia de colar no gestor que estava mais atribulado, que estava mais cheio de coisa para fazer. Olha que dica de ouro para você, hein? Cola em algum gestor atribulado que é sucesso. E nessa empresa, nessa indústria, não tinha RH. Mas acho que o mais atribulado não era RH só porque não tinha o setor. Era da garantia da qualidade, que é ali também coladinha com RH, né? E eu ficava observando tudo, olhando tudo, e eu tinha uma antena parabólica que ficava ligada, captando todos os sinais. E isso também faz parte da cara de pausice, sabe? Você ficar atenta a tudo que acontece ao seu redor, não ficar só no seu mundinho, né? Ah, eu fui contratada para fazer isso, eu vou fazer só isso. Não, fica atenta às oportunidades que surgem, porque o que você faz além do que está na sua carteira é patrimônio seu, não é patrimônio da empresa. Você leva isso com você, né? E eu escutei, num dia desses, que essa gestora garantia da qualidade estava desesperada porque a empresa era certificada ISO, né? E a ISO pediu para ter um processo de recursos humanos. E que tinha que contratar alguém, e a liderança falou, não, nós não vamos contratar, a gente vai se virar aqui. Eu falei, tá aí a minha oportunidade. Cheguei lá na cara de pausice de novo. Falei, gente... Eu escutei, eu estava lá, eles estavam falando abertamente, né? Eu não fiquei ouvindo conversa na parede ali. E cheguei lá e falei mesmo. Eu escutei que vocês precisam ter, né, esse processo de RH. Eu já tive experiência de RH em outras empresas. Contei de tudo que eu tinha feito, por menor que pudesse parecer, né? E no primeiro momento o questionamento foi, a gente não vai aumentar salário, tudo. Não precisa aumentar salário agora, o que eu quero é a oportunidade de fazer. Porque salário também, Thaís, é uma coisa que às vezes as pessoas pedem assim, né? Eu quero aumento de salário para poder fazer X. Sim. Primeiro você faz X para você receber o aumento de salário, né? Salário é recompensa. Se você faz sempre a mesma coisa, a empresa não vai aumentar o seu salário, você precisa fazer algo além. E eu negociei isso, para a empresa não tinha situação melhor, cenário melhor, porque ia ficar com os gestores mesmo, então alguém que ofereceu ali para fazer, sem pedir nada em troca inicialmente. E aí eu fiz. Não tinha experiência, não tinha bagagem, a experiência que eu tive foram só essas experiências mais operacionais mesmo. Abracei a oportunidade, fui pesquisando, pesquisava no Google, na época não tinha chat GPT, então eu ia no Google,
fiz parcerias, pedi ajuda e a gente entregou o básico desses processos de RH, né? E foi a primeira vez, a ISO foi e validou o processo, e foi a primeira vez que o meu nome foi falado em uma sala cheia de gente. E aí eu falei, tá aí o caminho para eu ser vista, para eu ser lembrada. E aí foi neste momento que eu comecei a investir na minha carreira em RH. E aí eu fiz a minha formação em gestão de recursos humanos, comecei a me capacitar mais, tive a oportunidade de implantar o setor nessa empresa, depois eu mudei, fui para uma outra empresa maior, como gestora de RH, cuidando de mais de 200 funcionários, e hoje eu tenho a minha consultoria de RH e mais de 200 alunas. Olha que legal. Tudo com a cara de pausice lá do começo. Que legal. E você hoje é empreendedora. E como é que foi essa mudança também? Você sair do CLT para o empreendedorismo? Como você se preparou ou foi assim, foi fazendo ao longo do processo? Eu não me preparei a primeira vez. Isso é uma coisa que eu trago muito para as minhas alunas, né, para as pessoas que me seguem. Transição de carreira não é você apagar a luz de um cômodo e acender o de outro. E exige uma preparação. Não só técnica, mas principalmente mental. Você precisa estar preparado para as mudanças que vão acontecer. Independente da transição, se vai ser CLT para CLT, né, uma outra área, ou, como foi no meu caso, de CLT para o empreendedorismo. A primeira vez, na verdade, assim, eu sempre quis empreender. Meus pais são empreendedores, então essa veia empreendedora sempre esteve dentro de mim de alguma forma. Mas eu sempre conciliava, né? Então eu tentei vender roupa de bebê, vendia lingerie, enfim, fiz um monte de coisa, tudo paralelo à CLT. Mais como uma fonte de renda extra. Quando a minha filha nasceu, que hoje ela está com 8 anos, eu senti uma necessidade muito grande de ficar mais próximo dela. E como eu já tinha esse desejo de empreender, eu já tinha estruturado a minha carreira no RH, eu já conhecia da consultoria de carreira, né, que foi como eu comecei, porque eu conheci Thais Targa lá atrás, né, e aí eu vi, né, fui entendendo como funcionava, eu falei, olha que legal, eu posso trabalhar com isso também, eu posso ter a minha própria consultoria também. E aí eu comecei a fazer isso como uma fonte de renda extra, mas eu não tinha planejamento nenhum. Eu não sabia captar cliente, eu não sabia precificar, eu não sabia nada. Eu só tinha vontade, né? E vontade só não basta pra gente fazer as coisas, não. Porque vontade, sem vontade você não faz nada, né? Sem vontade você não faz nem xixi. Então, vontade só não basta. Vontade é o mínimo, né? Que você tem ali. E eu só tinha isso. Mas eu acreditava naquela época, isso em 2018, que se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria dedicar a minha consultoria. Eu pedi demissão de um emprego onde eu estava há 9 anos. E aí eu pedi demissão, fizemos um acordo, e aí quando eu comecei o meu negócio, sem o salário caindo todo mês na conta, bateu um desespero gigante. Sim. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir, não vai funcionar. Porque eu fiz a transição no tiro. Eu achei que era só eu pedir demissão que as coisas iam fluir. Eu achei que era só acreditar, mas não é só acreditar. Acreditar você precisa, né? Mas você precisa saber fazer a sua parte também. Eu não tinha estratégia nenhuma. E aí eu coloquei em prática o método que eu mesma tinha desenvolvido para ajudar as pessoas com recolocação profissional e voltei para o mercado em menos de 2 meses. E validei o meu método comigo mesma, sim, né? Então, funciona mesmo. E aí eu decidi fazer diferente. Eu voltei para o mercado em 2019, voltei conciliando com a CLT, mas aí eu fui me preparando melhor. Eu me preparei psicologicamente, eu me preparei financeiramente, principalmente, né? Então, eu fiz uma reserva financeira, uma boa reserva financeira. Eu comecei a estudar estratégias de venda, que no meu caso, né, para o meu negócio, sim, era fundamental. Mas para uma transição de carreira para uma outra área, você tem que estudar o que é pedido naquela área, né? Então, eu fui estudando o que era necessário para eu conseguir fazer essa transição de carreira bem sucedida. E fui planejando, coloquei uma data. Eu acho que isso é muito importante também. A gente precisa colocar uma data, porque senão a gente vai ficar empurrando isso com a barriga e a vida vai acontecendo e você não tira as coisas do papel. Então, eu coloquei como meta sair do meu emprego em dezembro de 2020 para conciliar, né? Para
dar conta mesmo ali do meu negócio, de fato, sendo empresário. Eu fui demitida um pouco antes, mas como eu tinha uma boa reserva financeira, eu consegui me segurar. Então, o segredo para uma transição de carreira bem-sucedida é você ter um planejamento. Você precisa se planejar. Não é sair fazendo as coisas sem ter ideia de qual vai ser o próximo passo. Sem ter ideia do que pode dar errado. E se der errado, como que eu vou reagir a esse dar errado? E a importância da mentalidade. A mentalidade, né? Também, de você acreditar, de você ser... antes de buscar alguma coisa, antes de ter, você precisa ser, né? Você precisa acreditar em você, principalmente, né? E colocar metas. Eu trago isso para mim com muita força. A gente precisa colocar metas claras para o que a gente quer. Senão as coisas não acontecem. Ou quando acontecem, você não comemora, não vibra. E aí parece que você está sempre iniciante, parece que você está sempre faltando alguma coisa, porque você não para comemorar aquilo que você já conseguiu. E você sempre foi assim, disciplinada no sentido de meta? Porque você, pelo que você estava me falando aqui, você tem uma meta, você trabalha nela e faz acontecer. Como que sempre foi assim? Com quem que você aprendeu isso? E o que alguém que está nos assistindo, que quer trabalhar com metas, pode fazer, assim, os passos iniciais? Não fui sempre assim, não. Na verdade, eu fui muito do modo Zeca Pagodinho, sabe? Sim, do deixa a vida me levar. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Nunca tive essa questão de meta, não. Inclusive, eu vivi no automático durante uns 10 anos da minha vida, sabe, Thaís? Por mais que eu tivesse essa coisa da cara de pausice e tudo mais, eu não via coisas grandes acontecendo para mim, né? Eu tinha esse objetivo muito grande de ser vista, de ser lembrada, mas isso era uma coisa muito minha, muito íntima. Agora, meta de resultado, eu demorei muito para ter. Eu tive o estalo de começar a fazer meta, de colocar metas para mim, quando eu parei para olhar para trás, para minha carreira, e pensei, eu tenho 10 anos de experiência, mas parece que é um ano repetido 10 vezes. Eu não quero isso para mim mais, eu quero mudar, a cada ano, eu quero estar muito melhor do que o ano anterior. E aí sim, eu comecei a colocar metas para mim. Primeiro uma graduação, quando que eu vou conseguir uma graduação, em que ano que eu vou conseguir uma pós, carteira de motorista. Então, por menores que pudessem ser, né, as metas ali, eu ia colocando elas no papel e ticando. Eu colocava a meta, ia fazendo também o que precisa ser feito, né? Porque não adianta eu colocar lá como meta tirar a carteira de motorista e não fazer autoescola. Exatamente. Nada vai acontecer, né? Então, eu colocava as metas, fazia o que precisava ser feito, destrinchava essas metas em pequenos passos, para aí sim eu conseguir ticar essa meta. E você fazia um arquivo com isso, com os passos também. Com os passos também. E tanto a meta como os pequenos passos para chegar naquela meta, né? Então, sempre destrinchei isso. E uma coisa que funcionou muito para mim, que eu faço até hoje, que eu recomendo para as minhas alunas fazerem, é o mural dos sonhos. Então, a gente pegar todos os nossos sonhos, os nossos desejos e trazer isso de forma visual. Não só a meta fria ali no Trello ou no arquivo, né? Que você tem que vai ticando, mas as imagens mesmo, né? Se você quer ter um carro, coloca a imagem do carro que você quer. Se você quer trabalhar numa multinacional específica, coloca a foto dessa multinacional específica. E coloca isso num lugar visível para você, para todo dia que você acordar, a primeira coisa que você vê sejam essas metas, esses objetivos, para você lembrar que o que você está fazendo hoje é para você chegar lá. Eu faço isso para tudo, para tudo. E é muito legal a gente ver os nossos sonhos sendo concretizados e a gente ir trocando esses sonhos, né? Então, a gente tira um sonho ali, conseguir realizar, comemora. Tem que comemorar, porque senão não adianta nada. Tem que comemorar, sei lá, pede uma pizza, estoura um champanhe, vai sair com alguém, enfim, bebe uma cerveja, sei lá, cada um sabe, né, como vai comemorar. Mas é importante a gente comemorar, né? E depois entram novos sonhos. E é muito legal a gente ver isso acontecendo. Mas a gente precisa visualizar isso, porque se a gente não tem ideia do que a gente quer, a gente fica refém do que a gente recebe, né? E se a gente não sabe o que a gente recebe, a gente não pode reclamar.
do que a gente está recebendo, se eu não sei o que eu vou pedir, se eu não sei o que eu quero. Sim. E me fala um pouquinho mais do assunto mentalidade, né? Como que eu desenvolvo uma mentalidade voltada para o sucesso, uma mentalidade vencedora? Primeira coisa, parar de reclamar. Ai, adoro. Quem reclama não quer solução, quer um aliado para reclamar junto com Sim. ele, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de reclamar das coisas, né? Tudo o que acontece com a gente é reflexo de alguma decisão que a gente tomou. A gente precisa ter autorresponsabilidade, né? Então, estar aqui hoje com você é reflexo de decisões que eu tomei lá atrás na minha vida, né? Estar aqui com você hoje não aconteceu semana passada. Foram coisas que eu fui construindo ao longo da minha vida. Então, se eu ficasse naquela de ficar reclamando, ninguém me vê, ninguém me reconhece, nada acontece pra mim, fulano tem sucesso e eu não, dificilmente eu estaria aqui. Então, a gente não deve reclamar, né? A gente precisa olhar para os problemas e buscar solução. Encontrar solução onde todo mundo vê problema, né? E que bom, benditos sejam os problemas, porque aí a gente tem capacidade, tem oportunidade de resolvê-los. E assim a gente pode ser visto, pode ser lembrado, né? Pelo que a gente faz. O segundo passo, depois que você para de reclamar, é você ser grato. Você precisa ser grato às coisas que acontecem com você. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo para acontecer. E se a gente não for grato às oportunidades que a gente recebe, a gente não consegue receber nada além. Porque a gente não está agradecendo por nada. Então, por mais que você esteja num emprego ruim, que você não quer este emprego mais, você está buscando um novo lugar, seja grato por esse emprego enquanto você está lá. Se você não quer jogar no time, você não precisa fazer gol contra, né? Então, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem para a gente buscar coisas melhores, né? E o ambiente importa também, Thaís. Eu acho que o ambiente ele faz total diferença. Se você está no meio de pessoas que só reclamam, que só falam mal da empresa, que só falam mal de tudo que acontece, que tudo é problema, tudo é negativo, isso mina a sua energia. Vai chegar um momento que você vai estar ali no meio reclamando também. Então, o ambiente também importa, sabe? Eu acho que faz parte da construção de uma mentalidade de sucesso a gente escolher bem com quem a gente caminha. Perfeito. E falando ainda no tema transição de carreira, né? Um profissional hoje que está no mercado, que quer fazer essa transição, né? Como que ele trabalha essa questão da mentalidade do CLT para a mentalidade do empreendedor? Como que você trabalhou? Porque eu também sofri no começo, né? É um choque. Eu lembro que eu estava atendendo um dia numa salinha pequena e quebrou o computador. Eu quase que eu liguei pro suporte, né, da empresa, só que daí eu lembrei, o suporte sou eu, né? Agora eu vou ter que sair. E eu saí com o computador debaixo do braço para resolver. E aconteceram outras situações também, né? Tipo, quem que vai pagar meu plano de saúde agora, né? Se eu quero fazer um curso, quem que vai me patrocinar? E mexeram bastante comigo, né? Eu fiquei bem assustada e falei, meu Deus, agora sou eu e eu que resolvo tudo. Eu que sou meu aporte financeiro, né? Eu que tenho que resolver, eu que tenho que ter backups também para situações inusitadas. E aquilo deu uma estremecida. E eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero? Não seria bem mais fácil eu ligar para a TI agora e ter alguém me resolvendo aqui o meu problema? E aos poucos, claro que a gente vai desenvolvendo mais resiliência, desenvolvendo parcerias, networking, né? De outros profissionais que te apoiam, porque sozinho também a gente não chega a lugar nenhum. O que você pode dividir da sua história que, de repente, ajude quem está nos assistindo e está pensando em fazer essa transição e precisa trabalhar o mindset, a mentalidade? Uma coisa que eu pensava muito... É claro que assim, a gente tem mais liberdade, sim, quando a gente empreende, mas a gente não pode ser refém dessa liberdade. A gente não pode querer empreender só por conta da liberdade. E essa coisa também de não ter chefe, né?
eu quero empreender para não ter chefe. Se você for empreender pensando assim, não vai dar certo. É verdade. Porque você precisa ser o seu chefe. Porque se você vai empreender pensando, não vou ter ninguém para me cobrar, não vou ter ninguém para me colocar meta, não vou ter ninguém para me... você tem que fazer isso aqui. Você vai viver como se você estivesse de férias. E foi assim que aconteceu comigo. Nos meus primeiros meses de empresária mesmo, depois daquela vez que eu quebrei mesmo, né? Na verdade, que eu nem quebrei, nem consegui começar, né? Mas em 2020, quando eu saí da empresa e fui, de fato, ser empresária, porque até porque não tinha como, era 2020, meio de pandemia, não tinha escola para deixar minha filha, eu não tive opção. Eu fui muito com essa mentalidade do não ter chefe. E aí parecia que eu estava de férias o tempo todo. Então, eu tenho que fazer isso, mas não vou fazer agora. Eu não tenho chefe mesmo. Não tem ninguém para me cobrar. E isso eu achava gostoso, isso eu achava legal, eu achava, eu não tenho chefe, né? Isso quase minou meu negócio. Então, a gente tem liberdade, sim, mas a gente precisa ter maturidade para administrar essa liberdade que a gente tem. Senão vira um hobby, não vira um negócio. E você precisa ser o seu chefe. E às vezes é terrível, né? Porque você pode, se você quiser, você assiste Netflix a tarde inteira, né? Exatamente. Fica ali no sofá de boinha, você não tem chefe, ninguém tá mandando você fazer nada, pois né? Só que daí os resultados não vêm. E às vezes a gente tem que ter uma super disciplina de falar, não, vou fazer isso, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar. Né? Eu que era tímida, então era mais difícil, preciso dessa cara de pausice, né? Se eu tivesse mais cedo, talvez tivesse conquistado muito mais rápido, né? O que eu precisava no momento. Então isso é bem importante. E uma coisa que você trouxe também no começo é a capacidade de vender, porque a gente tem que se vender o tempo todo, seja CLT ou no mundo corporativo, no empreendedorismo, mas quando a gente está à frente de um negócio, e principalmente nesse início, você é a pessoa que vai vender, você é a pessoa que precisa ter essa rede, você é a pessoa que vai apresentar, vai fazer um pitch, né, comercial. Então é algo que a gente precisa desenvolver. E tem gente que fala, não, eu não sei vender e nunca vou vender, e acaba também prejudicando aí o seu momento empreendedor. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? A gente se vende o tempo todo, né? Se você não vende um produto, você está se vendendo ali em algum momento, né? Você está vendendo as suas ideias ali em algum momento. As vendas, assim como liderança, não é uma coisa que você nasce com isso. É claro que existem os talentos, sim, a gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas isso não significa que você não pode desenvolver isso. E tanto liderança como vendas são habilidades que eu acho que são fundamentais para qualquer profissional, independente se é CLT ou se é empreendedor. A questão das vendas, a dificuldade de vender, eu acho que é muito uma questão de crença também, porque a gente foi criado, muitas vezes, achando que vendedor é chato, né? O vendedor incomoda, o vendedor é chato, eu não quero ser chato, eu não quero incomodar a pessoa. Só que a gente precisa entender que comprar vai ser opcional. A gente não está forçando a pessoa a comprar nada, seja um produto ou seja a nossa ideia, né? A gente precisa oferecer que a gente tem. E se a gente acredita que o que a gente tem a oferecer pode mudar a vida da pessoa, o negócio da pessoa, né? Pode mudar ali a realidade dela, a gente entende que vender facilita a vida do outro, ajuda o outro, né? Então, quando eu vendo um programa de recolocação, por exemplo, eu estou vendendo a oportunidade daquela pessoa transformar a vida dela. Então, eu preciso enxergar o meu trabalho como uma bênção na vida daquela pessoa. Se eu enxergo o meu trabalho como algo ruim, algo negativo, ou algo que vai incomodar a pessoa, ou fico com medo dela se sentir incomodada, aí eu travo, eu não consigo. Eu preciso acreditar na minha solução, eu preciso acreditar em mim e entender que eu vou facilitar a vida do outro. Eu não estou prejudicando ele quando eu estou vendendo alguma coisa. Mas isso é muito crença, sabe? A gente foi criado muito de pensar que vendedor é chato, que vendedor, né, é isso. Então, eu acho que isso precisa ser trabalhado diariamente pra gente ressignificar isso, né?
Entender que vendas... A gente está se vendendo ou vendendo algo o tempo todo. Sim. E mesmo quem está em recolocação precisa se vender numa entrevista de emprego, né? Sim, precisa se vender. E se ele não acreditar nele, nas competências dele, ele não vai conseguir convencer o recrutador lá do outro lado que ele é a melhor opção. Né? Então, ele precisa reconhecer e acreditar que ele é a melhor opção ali para a empresa. Senão, se ele ficar com vergonha, se ele ficar tímido, ou se ele ficar humilde demais a ponto de falar, não é bem assim, eu não sou tudo isso, né? Porque às vezes a gente faz isso também, às vezes até sem perceber. Uma vez eu participei de um processo seletivo que era o sonho da minha vida, quando eu ainda era CLT, numa startup de Belo Horizonte. E eu fiz tudo direitinho, Thaís. Eu pesquisei a empresa, eu fiz tudo bonitinho. Treinei a entrevista e passei por todas as etapas. Na última etapa, era uma entrevista de cultura. Entrevista de cultura naquela época, em 2016, 2017, não era tão comum como é hoje, né? Que são as entrevistas, as perguntas ali sobre... para avaliar se os seus valores são compatíveis com os valores da empresa. Isso, fit cultural. Era essa entrevista de cultura e eu pesquisei sobre o que era, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu entendi o que era e fui estudar a empresa. Estudei, vi vídeos e tudo mais, e tinha uma frase lá da cultura da empresa que era assim: somos um time fora da curva. E um time fora da curva é um time acima da média, né? Sim. E aí eu treinei, falei, nossa, eu vou conseguir essa vaga. Era o sonho da minha vida naquela época. E era a última etapa. E aí a pergunta que me foi feita foi: você se considera uma pessoa acima da média? E aí não. Porque eu não acreditava que eu podia ser acima da média, né? Eu achava que seria uma soberba eu dizer que eu era acima da média. Sendo que existem pessoas melhores do que eu. Sim. E sempre vai existir pessoas melhores do que a gente. Tá tudo bem, a vida não é uma competição. Só que ser acima da média não significa ser melhor do que o outro. Significa que você está sempre fazendo mais do que é esperado de você, fazendo além do que é necessário. E isso eu fazia, só que eu não acreditava. E ali eu não consegui me vender e eu perdi a vaga. Sim. Dizer que eu não sou acima da média, eu tô dizendo que eu sou uma pessoa medíocre. Porque ser de média é ser medíocre, Sim. né? É uma palavra feia, forte, mas é a realidade. Então, a gente precisa confiar muito e não ter medo de parecer arrogante. A gente fica com tanto medo de se vender. Até porque o brasileiro tem essa questão, né, do excesso de humildade. Exatamente. A gente acha que a gente falar bem da gente é ser arrogante, é ser soberbo. Mas, poxa, se eu não confio em mim, se eu não me acho uma pessoa acima da média, se eu não me garanto, como é que alguém vai confiar em mim? Né? Eu preciso ser essa pessoa que bate no peito e fala, não, eu vou, eu faço, eu sou bom nisso mesmo. É a tal da cara de pausice, né? Sim. É assumir, eu faço mesmo, eu dou conta, eu vou sim sair de Belo Horizonte sozinho, vou pra Curitiba fazer um podcast com a Thaís. É isso, eu tenho que confiar em mim. Se eu não confiar, ninguém vai me comprar. Perfeito, ótimo. Nossa, a gente já está chegando ao fim aqui. Ai, o sério? tempo passou muito rápido. E queria que você falasse um pouquinho das suas cocriações, assim, né? Do primeiro ser para ter, né? Que você abordasse até para a gente fechar. De repente, tem muita gente aqui assistindo, pessoas que não estão num bom momento, que estão num período de recolocação, num período de transição, tá com a autoestima lá na sola do sapato, né? Então, o que você podia trazer para a gente fechar aí o episódio? Eu queria também uma dica de leitura. Tá. Vou começar pela dica de leitura. Eu trago Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, do Eduardo Ferraz. A gente precisa também saber escolher onde a gente quer trabalhar. A gente precisa buscar empresas que vão nos ajudar a realizar os sonhos que a gente tem, né? Que vão nos ajudar a conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Não é porque eu estou em recolocação que eu sou obrigado a aceitar qualquer oportunidade que apareça. Eu sei que existem muitas situações, são coisas muito complicadas, às vezes a gente acaba aceitando um paliativo, mas isso não significa que eu tenho que me colocar em segundo plano. Eu posso, sim, escolher onde eu quero trabalhar.
E o ser para ter é que às vezes a gente fica muito focado nas conquistas, né? No que eu posso receber, no que eu posso ganhar. Mas antes a gente precisa se preparar para isso também. A gente precisa pedir a bênção e se preparar para ela. A gente precisa acreditar no que a gente tem a oferecer. Fazer terapia também é bom, né? Porque às vezes são coisas que vêm lá de trás que precisam ser trabalhadas. Eu acho que é fundamental a gente fazer um programa de mentoria de carreira atrelado à terapia. Não é vergonha, não é feio, não é uma fraqueza isso. Pelo contrário, você está cuidando ali da sua saúde mental, cuidando de você. Mas se a gente o que a gente atrai pra gente é o que a gente acredita, sabe? Se eu acredito que vai dar tudo errado, a chance de dar errado é muito grande. Eu preciso acreditar que as coisas vão dar certo. Eu preciso acreditar que eu sou capaz. Não dar certo de imediato não significa que não vai dar certo nunca. Significa que você está no processo. Mas se você desistir no meio do caminho, aí realmente as coisas não vão acontecer, as coisas não vão fluir. A gente precisa acreditar. Eu acho que essa é a chave. Eu nunca fui muito de acreditar em lei da atração, sabe? Mas de uns tempos para cá, eu tenho mudado muito a minha visão sobre isso. Da gente pensar positivo e atrair coisas positivas pra gente, né? A gente tem esse poder de atrair coisas boas. Então, se eu penso coisas ruins, se eu imagino coisas ruins, a chance disso voltar para mim é muito grande. Agora, se eu penso coisas boas, se eu emano coisas boas, se eu estou junto de pessoas que têm uma energia boa, aí a chance de acontecer coisas boas comigo é muito grande. Eu estava contando, né, para você no começo, antes da gente entrar, que estar aqui hoje foi uma coisa que eu visualizei lá atrás, né? Eu coloquei nas minhas metas que eu queria fazer um podcast com a Thaís Targa. Eu fui específica, né? Podia ser qualquer podcast. Não, eu quero podcast com a Thaís Targa. E demorou, sabe? De quando eu coloquei como meta, demorou para acontecer. Mas enquanto demorou para acontecer, eu estava trabalhando. Eu não coloquei como meta e fiquei esperando as coisas acontecerem para mim. Primeiro eu fui. Primeiro eu foquei em ser, para depois eu estar aqui. Sim, né? Então foi colocou em movimento. Eu me coloquei em movimento. Então você quer conquistar algo? Faça a sua parte. Deseje, emane, acredite. Mas enquanto não acontece, faça a sua parte. Faz o que precisa ser feito. Perfeito, adorei. Volte sempre. Venha com mais tempo para conhecer melhor a cidade. Espero que você tenha gostado também desse conteúdo. Te agradeço, gratidão mesmo. Agradeço você que chegou até o final e nos vemos aí no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.